Fala galera, ligado aqui no canal Expresso. O Vasco acaba de vencer o Fortaleza agora em São Januário por 2-0. Como diria aí os amigos, está em crise, chama o Fortaleza. O Vasco consegue mais um resultado positivo contra a equipe do Ceará. Vou falar dessa partida, vou falar de tudo que aconteceu no jogo, mas antes de mais nada peço para você se inscrever, deixar o like, compartilhar e dar aquela olhadinha lá no Instagram do Expresso 1898, no TikTok, que a gente está fazendo os conteúdinhos mais rápidos e curtinhos para a gente poder debater lá com mais proximidade. Aqui o vídeo é um pouco mais longo, é mais para quem curte uma análise, espero que você curta também. Então o Vasco enfrentou o Fortaleza hoje precisando vencer para não entrar já nessa rodada na zona de rebaixamento. O Vasco já estava beirando aí a zona de rebaixamento já há umas 3 rodadas e não entrava mais por resultados negativos dos adversários do que por próprio resultado positivo. Então o Vasco hoje entrou pressionado, né, vamos dizer assim, para vencer o Fortaleza. O Vasco perdeu o Payet aos 12 minutos de jogo, até meio coincidência com o que tinha acontecido contra o Botafogo. O Payet entra aos 12 minutos de jogo e hoje ele sai aos 12 minutos de jogo de novo, sentindo a coxa. A coxa do Payet é um problema, a parte física do Payet tem sido um problema. Eu gosto muito do atleta, ele ajudou o Vasco, é um renome mundial francês. Porém, o Vasco tem que repensar nessa janela se vale a pena manter um jogador que não tem sido tão efetivo dentro de campo. Qualidade técnica, ninguém discute que o Payet tem demais. Mas a gente tem que ver agora o que ele é efetivo em participação para o Vasco para justificar o salário de 1,5 milhão que ele ganha aproximadamente por mês. Então, dando esse parêntese aí do início do jogo, o Vasco perde o Payet, mas o Vasco como um todo vinha fazendo uma boa partida. O JP entra no lugar do Payet. Aquele problema que eu sempre venho falando do JP, é um jogador muito bom, de qualidade técnica muito acima do normal, para um atleta de 19 anos, de base, sem experiência no mundo do futebol. Ele tem dificuldade de jogar naquela posição que o Payet vinha jogando, que é o homem mais próximo dos 3 atacantes do Vasco. Então, o Vasco criou um mecanismo de 3 homens de proteção, o Hugo Moura e o Matheus Carvalho sendo os caras mais da pegada, e o JP sendo não um meia como o Payet, mas um volante que sai para o jogo, recebe de costa. E quem fez essa função do Payet, quem passou a fazer a função mais do Payet pelo meio, foi o menino Adson, que hoje mais uma vez fez uma grande partida, vem surpreendendo bastante aí a galera, porque a gente achou que seria mais uma furada aí do Alexandre Matos, que já trouxe jogadores aí que a gente não concorda, não concordou com o valor. Talvez a gente possa discutir um dia o valor alto do Adson, mas que ele vem sendo efetivo dentro do campo, ele vem sendo. Hoje ele foi mais uma vez muito importante para a vitória do Vasco, sendo aquele desafogo, aquela formiguinha, aquele cara rápido pelo canto, pelo lado. E o David também fazendo uma boa partida ali como o pontinho esquerdo, e o Verratti sendo o centroavante. O Vasco entrou com o Léo Jardim, Paulo Henrique, o Maicon e o Léo, na lateral esquerda o Lucas Piton, e no meio campo, como eu falei, o Matheus Carvalho e o Hugo Moura fazendo a proteção. O Payet seria o cara da armação, entra o JP no lugar dele, não fazendo essa função da armação, recuando um pouquinho, dando 2 passinhos para trás. Quem vem mais pelo meio é o Adson, e o David e o Verratti, o David com mais liberdade de ir para um lado ou para o outro. Ele fez isso e deu certo. O Vasco foi um time, mesmo 11 contra 11, o Vasco foi um time melhor que o Fortaleza. Essa grande equipe do Fortaleza que tem que sempre dar os créditos, porque valoriza a vitória de qualquer adversário. É uma equipe muito boa, muito bem treinada. O Vojvoda conhece todos os cantos desse time, todos os substitutos, todas as possíveis formações, com um a menos, com um a mais. Ele conhece o time de ponta a ponta. 3 anos lá, né? Não é para menos. Então o Vasco fez uma partida muito boa. Mas o Vasco ainda continua tendo aqueles momentos de apagão no jogo. Uma saída de bola errada do Piton, quase foi o gol do Breno Lopes. O Maicon dando algumas pichotadas que levaram perigo pro gol do Vasco. O Léo Jardim tendo que salvar mais uma vez. Fora esses 2, 3 lances aí que o Vasco se perdeu completamente no jogo, o Vasco foi soberano na partida depois da expulsão justa do Hércules, numa entrada, não vou dizer criminosa, porque ele não chegou a pegar o Adson, mas se pega o Adson, quebra o Adson no meio. Então, expulsão justa do Hércules. O Vasco fica com a mais aos 40 minutos, 42 minutos do primeiro tempo, um tempo inteiro, um pouquinho do primeiro tempo e um tempo inteiro para jogar com um jogador a mais. O Vasco conseguiu fazer os gols que tinha que fazer, abriu o placar ainda no primeiro tempo, depois da expulsão. O Matheus Carvalho, numa jogada do David,
pela ponta esquerda. Primeiro veio o Paulo Henrique de trás, arrastando, que acha o Matheus Carvalho, que toca para o David, que dá o corte para dentro, e ele mesmo, o Matheus Carvalho, completa para o gol de esquerda, seu pé bom, fazendo 1-0 Vasco. O Vasco já era melhor, justo o placar, 1-0 Vasco no primeiro tempo. E no segundo tempo o Vasco começa bem, e logo no início deu a impressão de que, pô, o Fortaleza com 1 a menos tá jogando melhor do que 11 contra 11. Aí era de se explicar a situação. O Vasco estava afobando jogadas, o Vasco estava queimando jogadas, uma coisa que o Vasco tem feito com muita frequência. Tem que se trabalhar mais a jogada, paciência, vira a bola. O Richarlison na transmissão, o Led na transmissão falaram: o Vasco na trocação só tem a perder. Tá com um jogador a mais, cansa o time do Fortaleza, o time do Fortaleza cansado, o Vasco vai ter mais possibilidades, os espaços vão se abrir. Acabou que a jogada nem foi em troca de passes, de virada de bola, foi num escanteio que o Vasco chega ao segundo gol com o Verratti, mas o jogo até ali estava pro Fortaleza ou empatar ou pro Vasco fazer o segundo, tava uma trocação muito alta ali, pro Vasco não era bom, mas o Vasco acaba fazendo o segundo gol com o Verratti de cabeça num escanteio, e a partir do momento que o Vasco faz o segundo gol, parece que a poeira abaixa, o Fortaleza também dá aquela desanimada, entra um Marinho, entram jogadores ali para fazer um salseiro ali, mas não consegue. O Marinho tenta, reclama, cai, ô jogadorzinho chato da porra, e não consegue. O Vasco consegue administrar. Se apertasse mais um pouquinho, se tivesse jogadores com mais qualidade, acho que o Vasco faria o terceiro gol, mas não é o caso, né? O Vasco afobou algumas jogadas, o Eric Marcos, que entrou no jogo, quase que faz um gol de cabeça, mas se ele domina, ele teria mais chances num cruzamento do JP. JP que, mais uma vez, mesmo entrando numa posição ali que foi incumbida para ele de meio atacante, ele deu 2 passinhos para trás, ele falou: vou organizar, mas vindo de trás. O Adson se aproximou dele, caindo mais de fora para dentro, e o Vasco conseguiu jogar bem assim. O Adson foi importante na partida, o JP teve sua importância. O Hugo Moura talvez seja a grande reticência desse time aí, porque o Hugo Moura eu não consigo gostar da performance dele em marcação. Ele parece muito afobado, chega muito atrasado, só agarrando os adversários. Ele é meio violento, um jogador mais violento que o normal. Ah, mas é importante ter um cara assim no elenco. Beleza, eu acho que é importante ter um cara assim no elenco, mas no caso do Hugo Moura, ele já se arriscou a ser expulso contra o Botafogo, que poderia prejudicar o Vasco demais logo no início do jogo. Hoje ele, por pouco, não toma um amarelo, depois o segundo, e percebendo isso, o Rafael Paiva, que eu acho que deve ser mantido como técnico do Vasco, retira o Hugo Moura, põe o Zé Gabriel, até para dar ritmo, porque o Hugo Moura, alguns jogadores vão estar suspensos para a partida diante do Internacional, acho que o Hugo Moura é um deles, e já bota o Zé Gabriel para pegar ritmo. Outro jogador suspenso também para a partida contra o Inter é o Lucas Piton, vai ter que botar ali o lateral esquerdo, ou o Leandrinho, ou o reserva do Piton, que é o Vitor Luiz, se tiver condições de jogo. E o Maicon também recebeu o terceiro cartão amarelo, já entrou o Robert Rojas para ganhar ritmo de jogo. Então, o Rafael Paiva fez tudo o que tinha que fazer hoje. Colocou os jogadores que tinham que colocar para pegar ritmo, para enfrentar o Inter no Beira-Rio. Em Beira-Rio, que vai voltar a ser aberto aí para o público depois das tragédias do Sul. Eu fico muito feliz que o Beira-Rio esteja voltando, o povo do Sul tem a oportunidade de ver o seu clube de novo lá, depois de tanto problema que a cidade teve, com tantas mortes, mas é meio escroto pro Vasco, né? O Vasco vai pegar logo esse clima de volta, de povo gaúcho querendo reencontrar a alegria, de aquele ritmo, né? De voltar a jogar dentro da sua casa. Então o Vasco vai ter que enfrentar tudo isso aí no domingo. Então é uma pena, porque o Vasco vai com desfalques e é aquele negócio. O jogo contra o Internacional, empatezinho, mais uma vez a vitória, o Vasco cheio de desfalque. Vamos ver o que o Vasco arruma lá. Mas hoje o Vasco foi consciente, o Vasco foi um time equilibrado. Errou ali para mim no início do segundo tempo na trocação com Fortaleza, não precisava, mas depois que fez o segundo gol, a poeira baixou e o Vasco conseguiu administrar o resultado. Destaques no time do Fortaleza o Marinho entrou bem, o Marinho entrou fazendo um salseiro danado ali. O Felipe Jonathan entrou no segundo tempo, Pedro Augusto foi bem, o Pochettino tentou, enquanto foi 11 contra 11, o Pochettino tentou fazer algumas jogadas ali que surtiram algum efeito, um jogador de muita qualidade técnica. O Luthiero hoje não conseguiu ser aquele jogador decisivo que sempre foi, apesar de um bom chute no primeiro tempo. Renato Kaiser, cria do Vasco, entrou no segundo tempo, também não conseguiu fazer muita coisa, mas vamos dar as notas aqui dos jogadores do Vasco. O Léo Jardim hoje, uma partidaça, defesaça ali no chute do Breno Lopes, logo no finalzinho do jogo ali do primeiro tempo, num erro de saída de bola do Lucas Piton, nota 8
pro Léo Jardim. O Paulo Henrique hoje fez uma boa partida. Ele erra alguns lançamentos, ele tenta algumas jogadas ali mais elaboradas, não é a dele. Quando ele joga um feijãozinho com arroz, aplica aquela correria ali pelo lado dele, ele é melhor, nota 7,5 pro Paulo Henrique. O Maicon hoje não comprometeu, apesar de algumas saídas de bola ali no jogo, uma virada de bola no início do jogo totalmente sem noção, quase que dá oportunidade pro Breno Lopes sair na cara do gol. Então o Maicon hoje nota 6,5, o Robert Rojas que entrou, vou falar depois. O Léo hoje, uma grande partida do Léo hoje, foi uma válvula de escape ali pelo lado dele, no primeiro toque de bola de saída, nota 8 pro Léo. O Lucas Piton hoje bem também, bons cruzamentos, cruzamento do gol do Verratti de cabeça, nota 8 pro Lucas Piton. O Hugo Moura hoje, é aquilo que eu falei dele, é um pouco afobado às vezes, chega atrasado na marcação, um jogador mais forte, um jogador de força física, ele normalmente chega atabalhoado para levar cartão. Ele sempre deixa o Vasco preocupado, deixa a torcida preocupada em ser expulso, deixar o Vasco prejudicado, nota 6 para o Hugo Moura. Matheus Carvalho, autor de um dos gols, foi um dos principais responsáveis ali pela jogada do gol também, além do gol, então nota 9 para o Matheus Carvalho, gostei demais dele. O Paê vai ficar sem nota, o JP, que entrou no lugar dele aos 12 minutos, gostei, ele soube das suas limitações, ele não encostou na área, ele veio, deu 2 passinhos para trás do que o Paê vinha fazendo, conseguiu fazer o jogo dele assim, vindo de trás, com o Adson se aproximando dele, nota 8,5 para o JP, uma grande promessa aí do Vasco, o moleque está desenvolvendo bem. O Adson, mais uma grande partida do Adson, também 8,5. O Verratti, autor do gol, o Verratti, o líder, o cara que chama, pede atenção o jogo inteiro. Depois que teve as substituições da galera nova entrando, ele falou, ó, vamos continuar marcando em cima, vamos continuar marcando forte. Verratti, nota 9. O David, gostei do David, fez a jogada, ajudou na jogada do primeiro gol do Matheus Carvalho, dando um corte ali. Poderia ter sido até pênalti se a jogada não tivesse surtido em gol. David, nota 8,5. E os que entraram, Eric Marcos, começando dos que entraram no ataque, o Eric Marcos entrou no lugar do David, um moleque ainda tem muito a desenvolver, é um pouco afobado, vai ainda dar jogador, tenho certeza que vai, tá mostrando um pouco mais de participação, mas ainda errando bastante, nota 6,5 para o Eric Marcos. O Zé Gabriel, que entrou no lugar do Hugo Moura, fez o feijãozinho com arroz ali, nota 6. O Robert Rojas entrou no lugar do Maicon, foi bem, protegeu bem, saiu bem as jogadas ali, começando com ele, também foi bem na saída de bola. Vai ser o titular contra o Inter, nota 7 pro Rojas. E o Puma Rodrigues, não gostei, deixou alguns espaços na lateral ali, Vasco um a mais, não pode dar esses buracos, ele tomou umas 2 bolas nas costas ali, tendo que contar com cobertura do sistema defensivo ali dos volantes, não é o ideal, nota 5,5 pro Puma Rodrigues. E o Rafael Paiva vem mostrando cada vez mais conhecimento desse elenco, né? Limitado, elenco limitado do Vasco, mas ele vem mostrando cada vez mais conhecimento, nota 9 para o Rafael Paiva, deve ser o técnico do Vasco, mesmo que o Vasco não ganhe do Inter, é normal o Vasco perder para o Inter, vamos supor aí, resultado normal, não sendo 7-0, 6-0, ele perdendo 2-1, 2-0 para o Inter, é um resultado normal, ele deve ser mantido como técnico, já pensando na rodada do meio de semana que vem contra o Corinthians, que o Vasco tem que vencer o Corinthians, gente, pelo amor de Deus. O Vasco não vence o Corinthians há quase 14 anos. Então, o Vasco voltando a campo agora contra o Internacional no Beira-Rio, a retomada do povo do Sul, do Beira-Rio como um estádio reformado depois da enchente, e o Vasco vai ter que mostrar muita perseverança aí para conseguir pelo menos segurar um empatezinho lá, e não tomar uma sapatada do Inter, que é um bom time além de tudo, além de ter todo esse clima aí de volta ao Beira-Rio, retomada aí das arquibancadas do Beira-Rio, o Vasco muito desfalcado e o time do Inter é um time bom. É isso, galera, saudações vascaínas sempre, volta aí no próximo pós-jogo. Abraço, fui!